Fala pessoal, tudo bem com vocês? O canal está de volta mais uma vez, né? Como eu falei já no vídeo do Carioca 2018, né? Voltamos a fazer vídeos, né? E espero que vocês, né, entendam, né? Eu expliquei mais ou menos o que houve, né? E vamos aos poucos voltar, né? Aí a gente tem que terminar logo essa série de estaduais, né? Estamos perto, né? Pô, temos que terminar. Eu também quero terminar logo. E talvez depois que terminar a gente entre em outras pautas, né? Talvez falar de clássicos, né? Dos time grande aí, né? Talvez falar de times históricos, não sei, vamos ver. Mas por enquanto é isso, tá? Vamos falar do Paulistão 2018, né? Onde o campeão de 2018 foi o mesmo de 2017. O Corinthians foi bicampeão, né? E conseguiu um bicampeonato após 35 anos, né? Desde o bi da democracia, lá em 82 e 83, né? Que o Corinthians não conseguia ser duas vezes ser campeão seguido, né? De Campeonato Paulista, né? E o Corinthians conseguiu, e mais uma vez, né? Na força, na raça, na camisa, né? E mais uma vez como a Fiel gosta, né? No sofrimento, né? E etc. O Corinthians chegou nesse campeonato, né? Com um time um pouco modificado em relação àquele que ganhou o Paulista e o Brasileiro 2017, né? O time perdeu alguns atletas importantes e tal. Porém, o time ainda se manteve competitivo, manteve forte, né? Teve alguns retornos no time, né? Por exemplo, o Emerson Sheik voltou, né? Depois de anos perambular pelos times do Rio e tal, ele voltou, né? Só que ficou mais no banco do que titular, enfim. E o Corinthians, aos trancos e barrancos, foi moldando ali o time e tal e fazendo o que podia, né? Na fase de grupos, o Corinthians não teve trabalho, né? Avançou em primeiro do grupo, né? Num grupo que tinha Bragantino, Ituano e Linense, né? E aquilo, né? Os times classificados, né? Os dois classificados, né? Como os times no grupo não enfrentam o outro no grupo, né? Só enfrenta dos outros no grupo. O Corinthians encarou o Bragantino, né? O segundo colocado. E o mesmo esquema, né? Ida e volta, o mata-mata. Nas quartas de final, Corinthians e Bragantino, né? O Bragantino vendeu o seu mando, né? Por não ter capacidade, o estádio lá na bicha de, né? E também porque o Bragantino queria fazer grana, né? Na época o Bragantino ainda não era Red Bull, né? Era o antigo Bragantino, né? E o primeiro jogo foi no Pacaembu e o mando foi do Bragantino, porém a maioria da torcida era corintiana, claro. Só que o Bragantino mostrou força, né? Venceu por 3-2, porém em Itaquera o Corinthians reverteu, venceu 2-0 sem dificuldades e avançou. Aí na semifinal o Corinthians encarou o São Paulo, né? Outro duelo entre os dois, né? Mais uma vez, né? E mais uma vez a freguesia do São Paulo pro rival, né? Pro Corinthians se manteve, né? O São Paulo até ganhou do Corinthians no jogo de ida no Morumbi por 1-0, né? E deixou os São Paulinos até com esperança de eliminar enfim o rival. E na volta o jogo estava pegado, estava tenso, tal, onde tudo podia acontecer, né? Só que aí, quase no último lance do jogo, né? O Corinthians consegue achar o gol, né? Com o Rodriguinho, né? No cruzamento ali, ele cabeceia e incendeia a arena corintiana, né? E aquilo, né? Com o placar de 1-0, com a euforia que estava a torcida e o time foi com essa força nos pênaltis, né? E o Corinthians eliminou o rival, né? O Corinthians errou uma cobrança, mas o São Paulo errou duas, né? As duas foram Diego Souza, sim, Diego Souza de novo. Ele e o Cássio, aquele duelo Diego Souza e Cássio. E o Cássio levou a melhor. E Lisieiro, né? O garoto Lisieiro errou a última cobrança ali. E o Corinthians venceu o rival por 5-4 e estava na final mais uma vez, né? O adversário era o Palmeiras, né? O poderoso Palmeiras, né? O Palmeiras era um time forte em 2018, estava com jogadores interessantes ali e tal. E a imprensa apostava no Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tinha chegado com méritos ali, né? Embora tenha eliminado o Santos também nos pênaltis, né? Mas o Palmeiras vinha de uma campanha mais consistente, enquanto que o Corinthians estava avançando meio que aos trancos e barrancos, né? No primeiro jogo, né? Na Arena Corintiana, o Palmeiras foi mais eficiente, venceu por 1-0, né? O gol do Borja. E tudo parecia que o título ficaria com o Palmeiras, né? Ainda mais jogando no Allianz Parque, onde o Palmeiras sempre é forte e tal, né? Porém, né, não se pode duvidar nunca do Corinthians, né? Ainda mais nesses momentos complicados que o Corinthians costuma renascer, né? 2 dias antes da decisão, né? O Corinthians abriu os portões da arena, né? Para a torcida apoiar o time no treino. E foi uma invasão, né? A arena corintiana parecia jogo, né? E foi uma festa, tal, né? E a torcida até invadiu o campo, né? E isso deu forças pro Corinthians, né? Buscar um resultado que muitos duvidavam, né? E aí no jogo de volta, no histórico dia 8 de abril, né? De 2018,
né? Bastava um empate para o Palmeiras, enquanto que o Corinthians tinha que ganhar por 2 gols ou ganhar por 1 para levar para os pênaltis, né? O Corinthians começou com tudo, tanto que logo no primeiro lance do jogo o Rodriguinho faz 1-0, né? O Corinthians teve alguns momentos ali de poder fazer 2-0, mas não aproveitou, né? Depois o jogo ficou mais equilibrado, e aí o Palmeiras começou a pressionar, até que ainda no primeiro tempo aquele lance histórico que os palmeirenses reclamam até hoje, né? Que o juiz deu pênalti pro Palmeiras, né? O Dudu caiu na área, o juiz marcou o pênalti. Porém, né, após 10 minutos mais ou menos, houve muita confusão, briga e tal. O quarto árbitro foi comunicado e tal, né? Que o pênalti teria que ser invalidado porque não foi, que não sei o que, enfim. Foi uma confusão danada, aí o juiz, né, voltou atrás e cancelou o pênalti para revolta, né, da torcida palmeirense, que até hoje, né, quando lembra eles se revoltam, né. Enfim, e aí o pênalti que ia ser pênalti foi cancelado, lembrando que ainda não tinha o VAR, tá? Só no ano seguinte que o VAR seria implementado no Paulista. E aí com isso o juiz cancelou o pênalti e aí o jogo seguiu, né? Só que com a torcida palestrina revoltada, né? Xingando o juiz, enfim. E o clima ficou tenso, né? E aí ficou assim, né? No segundo tempo o Palmeiras pressionava e não conseguia empatar, né? E o Corinthians só se defendia e tal. E o jogo acabou assim, e acabou indo para os pênaltis, né? E aí nos pênaltis o Corinthians levou a melhor, né? Calou o Allianz Parque e bateu o rival, o maior rival, por 4-3 e assim se sagrou bicampeão paulista. Um título histórico para a fiel torcida corintiana, né? Que sempre que pode zomba dos palmeirenses, né? Tanto que depois do jogo o presidente do Palmeiras, né, esculachou a federação, esculachou todo mundo, chamou o campeonato de paulistinha, né? E não sei o que. E os corintianos sempre dão risada dos palmeirenses, falando, né, do Paulistinha 2018, enfim. As brincadeiras, né? Enfim, agora antes da gente mostrar o vídeo desse jogo polêmico, né, vamos falar do time base, né, desse Corinthians campeão. O time base era Cássio no gol, a defesa era Fagner, Henrique, Balbuena e Sid Clay, o meio campo tinha Ralf, Matheus Vital, né, Jadson e Rodriguinho e Michael, né, e no ataque o Romero, né, às vezes o Vital fazia a função de atacante, né, e era esse o time, né? E o técnico do Corinthians, o Carille, né? Que pegou o time desacreditado em 2017, fez tudo aquilo lá, né? Ganhou 2 títulos. E em 2018, mais uma vez, ele conseguiu reinventar o Corinthians com as peças que tinha e levou o Corinthians ao título, né? Enfim, agora vocês vão ver esse jogo polêmico aí e a gente já volta para falar dos outros 3 grandes. Roda aí. Passou pelo Antônio Carlos, invadiu a área, tocou para trás, Rodriguinho! Gol do Corinthians! Esse ficou acima, inclusive, daquele Brasil e Chile. O juiz marca pênalti para o Palmeiras. O juiz marca pênalti para o Palmeiras. O time do Corinthians... É isso. O Adriano Miranda, estamos revendo aí o lance, né? Da primeira cobrança, capitão contra capitão. Lá vem o Dudu, perna direita na bola, a batida, pegou! Cássio! Na esquerda, Jailson ali no centro do gol. Lá vem Danilo, a batida e o gol do Corinthians. O Corinthians, perna esquerda na bola, lá vem ele, batida e o gol do Palmeiras. Bateu. Lá vem ele, perna direita na bola, a batida e o gol do Corinthians. Um susto, né? Coraçõezinhos alvinegros vieram à boca, porque a bola pegou no... Perna esquerda na bola, a batida de perna esquerda, Cássio! Cássio pegou! Autorizado, com paradinha, lá vem a batida e o gol do Corinthians. Acaba, lá vem Marco Rocha, a batida e o gol do Palmeiras. O Palmeiras segue vivo. O Palmeiras segue vivo. Terminou no Rio de Janeiro. Tá autorizado o Fagner. Jailson no gol. Se a bola entrar, o Corinthians é campeão. Fagner na partida, a batida pra fora! Pra fora! Cássio. Lá vem o Moisés, perna direita na bola, a batida e o gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras. Tá autorizada a cobrança do Maicon.
Ele é canhoto, partiu pra bola, a batida, gol do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões! Bom, vocês viram aí a confusão, a treta, né? O jogo polêmico dessa final, né? Agora temos que falar dos outros 3 grandes, né? Porque a gente sempre fez isso desde o começo, né? Que a gente começou essa série, né? E não podemos deixar de braços cruzados, né? Vamos começar pelo Palmeiras, né? Óbvio. O Palmeiras fez uma campanha tranquila na primeira fase, obviamente, né? Pelo time que tinha e tal. Nas quartas, o Verdão encarou o Novo Horizontino e eliminou o Novo Horizontino sem sustos e com agregado de 8-0, né? 3-0 e 5-0. Na semifinal, o Palmeiras encarou o Santos e foram 2 jogos equilibrados, né? O Palmeiras venceu, os 2 jogos foram no Pacaembu, né? Porque no jogo de volta, né, o Palmeiras não podia mandar no Allianz por causa de show e tal. E aí os 2 jogos foram no Pacaembu. O primeiro jogo, mando do Santos, né? O Palmeiras ganhou de 1-0. Na volta, com o mando do Palmeiras, o Santos ganha 2-1 e vai para os pênaltis, só que dessa vez o Palmeiras bate o Santos, né, por 5-3 e se vinga de 2016, né, por exemplo, né. 2016 o Santos e o Palmeiras encontraram, né, na semifinal e o Santos ganhou nos pênaltis e 2 anos depois, na mesma fase, dessa vez levou a melhor o Verdão, né. E aí na final, né, contra o Corinthians, todo mundo sabe, né, o Palmeiras ganha 1-0 no primeiro jogo, parecia que ia enfim conquistar um título, né, um paulista depois de 10 anos. E aí na volta aconteceu tudo aquilo que todo mundo sabe, né, o Corinthians ganha de 1-0, teve aquela polêmica toda da arbitragem, que deu o pênalti, depois cancelou o pênalti, aquele fuzuê todo, né, de árbitro, né, clandestino, vídeo clandestino, que alguém teria falado, que não sei o que e tal. O Palmeiras até tentou melar o campeonato, né, meses depois, né, tentou, sabe, melar, tipo, tentar dividir o título ou cancelar o jogo, não sei, foi algo assim. O Palmeiras fez de tudo, mas não conseguiu, né, e aí ficou por isso mesmo. Houve até boatos que o Palmeiras jogaria sempre o estadual com o time reserva, time C, sabe, nos anos seguintes, o que acabou não acontecendo, enfim. Mas até hoje os palmeirenses não esquecem, né, dessa final aí que pra eles foi roubada, né. Eu vendo o lance, né, não sei, não posso duvidar, mas é muito difícil o lance, me dá a impressão que o Dudu se joga. Mas tem outro vídeo, né, que eu já vi, que o jogador do Corinthians parece que empurra o Dudu, quer dizer, é um lance muito difícil, né, quer dizer, e a polêmica se arrasta até hoje, né, como os palmeirenses lembram, enfim. Agora vamos falar do Santos, né, o Santos estava com um time até forte em 2018, né, tinha jogadores até interessantes, como o Gabigol, né, o Gabigol tinha voltado para o Santos, né, após passagem frustrada na Europa, né, o Gabriel Barbosa, como todo mundo sabe, né, o Gabigol. E o Santos fez uma primeira fase sem sustos, porém uma campanha mediana, sabe? Em 12 jogos o Santos ganhou 5, né? Um aproveitamento de 50%, ou seja, não é um aproveitamento bom, tal, mas, né, dava para ser melhor, né? Enfim. Aí o Santos nas quartas encarou o Botafogo de Ribeirão, né? E o time sofreu, né? Os 2 jogos foram 0-0, né? Só que aí o Santos levou a melhor nos pênaltis, né? Na semifinal o Santos encarou o Palmeiras, né? Perdeu a ida 1-0, ganhou 2-1, só que foi eliminado nos pênaltis por rival e o Santos deu adeus, né? Convenhamos, a campanha do Santos foi para se esquecer, né? Não foi uma campanha que fez a torcida praiana sonhar, né? E por fim chegamos no São Paulo, né? O tricolor paulista, né? O São Paulo chegou querendo fazer bonito, né? Após um 2017 tenso no Morumbi, né? Onde o São Paulo naquele ano brigou para não ser rebaixado no Brasileirão, né? Tanto que quase acabou rebaixado. E o São Paulo até tentou uma reformulada no time, trouxe alguns nomes ali interessantes, né? Como o Nenê, né? O meia Nenê, o atacante Diego Souza, né? E o São Paulo até que tentou fazer bonito, porém o time decepcionou. Foi o pior dos grandes, né, classificado. Ou seja, o São Paulo até classificou tranquilo em primeiro, porém foi um dos piores, né. Aproveitamento do São Paulo, né, em 12 jogos foram 47% de aproveitamento, quer dizer, para um turno de 12 jogos você tem que fazer uma campanha de 70% para cima, mais ou menos, né. Quer dizer, e se fez uma campanha mais ou menos assim, né, você fica já desconfiado, né. Nas quartas, São Paulo encarou o São Caetano,
perdeu a ida no Anacleto por 1-0, só que na volta, né, o time mostrou postura, né, e reverteu vencendo por 2-0. E aí na semifinal o São Paulo encarou o Corinthians, né, venceu no Morumbi por 1-0, porém perdeu em Itaquera também por 1-0 e deu adeus nos pênaltis, né, perdendo de 5-4, né. Assim como o Santos, o São Paulo foi outro, né, que fez o campeonato assim para se esquecer, né. Enfim, galera, bom, falamos do campeonato de 2018, espero que tenham gostado, dê um like, compartilhe o vídeo, comente também, é importante, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, tchau.